Bom dia, meus amigos, bom dia, minhas amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Esse é o canal RN, seu canal de notícias aqui no YouTube. Se você ainda não é inscrito, eu te convido, você, meu amigo, você, minha amiga, para se inscrever aqui no nosso canal, pô, deixar aquele like, o seu comentário. Agora, se você já é um amigo que vem todos os dias aqui, sempre que recebe uma notificação, já carca o dedão na notificação, vem aqui no YouTube para acompanhar mais um vídeo do canal. Que Deus abençoe você e sua família. Hoje só tem notícia boa, né? É respondendo dúvidas, digamos assim, de nossos amigos aqui no primeiro boletim informativo do canal Rumo ao Nada. É importante salientar que hoje é 7 de março. Ai, César, mas eu já estou ouvindo, assistindo esse vídeo em dezembro de 2022. Mas mesmo assim, algumas das notícias ainda são válidas, né? Por exemplo, algumas dúvidas que eu vou responder mais à frente, elas, digamos assim, ela não tem prazo para acabar, né? Ela acaba, serve para hoje, serve para amanhã, serve para aqui 2 meses, para aqui 3 meses, né? Mas enfim, gente, se você é aposentado, se você é pensionista do INSS que recebe até um salário mínimo ou beneficiar do BPC, né, mandar um abraço todo especial aos nossos amigos que recebem o benefício da prestação continuada, né, você que recebe a aposentadoria do trabalhador rural e tem o NIS terminado em 8 hoje. 7 de março, o seu pagamento está liberado aí na sua agência bancária. César, mas eu recebo acima do mínimo, eu recebo 3 salários, eu recebo 4 salários. Pois é, se você recebe acima do mínimo, aí tem o NIS terminado em 3, é exatamente no dia de hoje que o seu pagamento está liberado. Ou seja, o INSS está liberando o pagamento para quem tem NIS terminado em 3 e NIS terminado em 8. Olha, meus amigos, nos próximos dias, né, nós podemos ter novidade. Olha, o governo do presidente Jair Bolsonaro deve liberar novo saque emergencial do FGTS nos próximos dias para 40 milhões de trabalhadores e até R$ 1.000. Ou seja, você que tem fundo, né, você tem saldo no seu FGTS, nos próximos dias, talvez você vai poder sacar milão. Milão, é exatamente, num tempo de crise, já pensou? Sacar milão e vai atender nada mais, nada menos do que 40 milhões de pessoas, ou seja, o governo vai injetar muito dinheiro na economia. E as pessoas também, né, gente, estão com dúvidas em relação, né, ao atendimento do INSS. Olha, gente, o atendimento presencial nas agências do INSS está retomando aos poucos, né? Graças a Deus, né? E de forma gradual. No mês de abril, todo mundo sabe que vai abrir-se de uma vez por todas, né? Além do público espontâneo que não exige a necessidade de agendamento prévio, o INSS vai atender presencialmente o segurado que tiver agendado um horário para os serviços que antes estavam disponíveis apenas nos canais digitais. O que isso quer dizer, meu amigo? O que isso quer dizer, minha amiga? Precisou do INSS? Você não precisa daí ficar correndo para um 35 agendando, ou então entrando no site Meu INSS, você pode se dirigir até uma agência mais próxima aí da sua residência para resolver as suas pendências junto à Previdência Social, né? É importante salientar que o INSS ele esteve fechado, digamos assim, devido à Covid-19, né, que tomou o nosso país de assalto, né? Aliás, o mundo inteiro, né, porque essa doença, infelizmente, acabou afetando o mundo inteiro. Desde de 2020, em razão da pandemia da Covid-19, o INSS havia, digamos assim, restringido o atendimento presencial apenas para os serviços que não podia ser feita de maneira remota, como perícias médicas, avaliação social, reabilitação profissional e justificação administrativa. Ou seja, né? Mas ali no ano de 2020, né, todo mundo se lembra, o INSS chegou a conceder BPC e auxílio doença sem o procedimento da perícia médica presencial e ainda existe essa modalidade, tudo por causa da pandemia. Gente, outra dúvida, acabei recebendo, né, uma mensagem lá no Instagram, a pessoa perguntando, gente, César, se eu casar novamente, eu vou perder minha pensão? Ou seja, recebo pensão por morte do meu falecido marido? Se eu casar novamente, corro o risco de perder a pensão? Pois é, gente, isso é uma dúvida que todo mundo tem, né? Olha,
e a advogada, né, Maria Ângela Albuquerque, ela responde, né? Eu acabei achando uma matéria onde ela fala sobre isso. Essa é uma dúvida muito comum, já que muita gente imagina que casando novamente ou formalizando uma união estável corre o risco de perder a pensão que recebe em razão do falecimento do cônjuge anterior. Mas, segundo a advogada doutora Mariângela, a resposta é não. Você não corre o risco de perder a sua pensão por morte do INSS porque casou novamente. Segundo a doutora a doutora advogada Maria Ângela, né, Albuquerque, que é especialista em direitos previdenciários, a lei traz de forma expressa as possibilidades de término ou perda da pensão por morte. E isso ocorre apenas nas seguintes hipóteses, gente. Ó, que é importante que você fique sabendo quais são as hipóteses que pode, digamos assim, fazer com que você perca a sua pensão. Morte do pensionista, maioridade do filho, pessoa, né, a ele equiparada ou irmão de ambos os sexos, exceto os inválidos, deficientes intelectuais ou mentais ou deficiência grave. A pensão também é cessada na hipótese de reversão da invalidez, ou seja, né, a pensão só, digamos assim, é cortada, por exemplo, se o dependente morrer, né? Digamos, você recebe a pensão sua e você morrer, infelizmente, a pensão vai ser cortada. Ou então, digamos assim, que a pessoa, o adolescente estava recebendo uma pensão por morte do pai. E aí ele chegou na maioridade. Naturalmente vai ser cessada a pensão. Ou então um deficiente, digamos assim, recebe pensão por morte e de repente o INSS convocou para uma perícia médica e foi comprovado que a invalidez foi revertida. A pessoa já não existe aquela invalidez mais. Aí sim pode ser cortada a pensão. Mas, por exemplo, aqui especificamente, que é o maior medo da população, se casar novamente perder a pensão, a resposta é não. Vale lembrar também perderá o direito à pensão por morte o condenado criminalmente por sentença já com trânsito em julgado, ou seja, sem qualquer possibilidade de recurso, seja como autor, coautor que participe de homicídio doloso ou de tentativa desse crime cometido contra a pessoa do segurado e instituidor do benefício. Vamos imaginar, César, eu não entendi nada disso que você quer dizer, né? De repente, a mulher, né, acabou assassinando o marido, por exemplo, né, e acaba depois, não se sabe, né, por exemplo, o marido apareceu morto, né, apareceu morto do nada, foi assassinado, aí daqui uns dias a mulher pegou e começou a receber a aposentadoria, mas no decorrer do tempo ficou sabendo que ela era autora ou coautora, né, pagou para alguém assassinar o seu marido. Nesse caso, depois de tramitado e julgado, que não tem mais como ela recorrer ao INSS, ó, tesoura o benefício. Mesma situação em caso, por exemplo, o deficiente matou um pai ou matou uma mãe, também nessa situação também, só que aí vai muito do que o entender do juiz, né? Por exemplo, às vezes aquele foi um deficiente, por exemplo, mental, né? Aí cabe ao juiz entender se cortará ou não a pensão. É só nesse sentido que há possibilidade, digamos assim, né, de perder o seu benefício, a sua pensão por morte. Mas casando novamente, pode ficar tranquilo, pode casar que não vai ter perigo. César, mas e aí? Já que você está falando de pensão por morte, casei, né? O marido morreu, recebi a pensão. Ah, não vou ficar sozinha, não. Casa e o marido morre novamente. E daí, César? Daí eu tô bem na fita, né? Vou receber duas aposentadorias. Ah, aí não, meu. Aí não. Aí o que, que vai acontecer? Você pode escolher qual é a melhor pensão. Vamos imaginar a seguinte situação. O seu primeiro finado marido, ele deixou para você apenas um salário mínimo. E daí, de repente, você acabou casando com um meliante que recebe 3 salários mínimos, né? E aí, pode. Daí você pode escolher, né? Você abre mão daquele salário mínimo e vai começar a receber os 3 salários mínimos. César, mas escute aqui, preste atenção, seu meliante. Mas o primeiro era aposentado pelo INSS, mas meu segundo marido, falecido, coitado, que Deus o tenha no céu,
ele era aposentado pelo regime próprio de previdência, ele era um servidor público. E aí pode? Aí pode sim, você pode acumular as duas pensões. Pode acumular aquela que é do INSS, do antigo finado marido, e pode também acumular com a do seu atual marido, que infelizmente bateu as cachuletas também, né? Infelizmente, você vai fazer o quê, né? Aí você pode acumular, mas só que você não pode acumular dois benefícios do INSS. Você está entendido essa questão, gente? Se sim, deixa o seu like, aí o seu comentário. E mais uma pergunta, gente, para encerrar o nosso vídeo de hoje. Essa é os nossos amigos do BPC é muito interessados sobre essa questão, né? Sobre a possibilidade, gente, a possibilidade, ou seja, é possível ter mais de um BPC na mesma família? Inclusive, semana passada eu recebi umas 4 perguntas questionando sobre isso. Olha, gente, conforme uma portaria que foi publicada no ano passado, no Diário Oficial da União, né, é sim possível ter mais de um benefício da prestação continuada no mesmo grupo familiar, né? Isso porque não entrará mais como cálculo do benefício até um salário mínimo pago pelo INSS. Vamos, né, para deixar mais curto o vídeo, vamos deixar o texto de lado e vamos dar um exemplo, né? Digamos que, né, numa casa tem 2 deficientes, um já recebe o BPC pelas leis atuais que eram vigentes até então, né? Um deles só poderia receber, o outro não. Agora não, já pode os 2 deficientes receber. E daí também vamos imaginar a seguinte situação: de repente o pai já é aposentado, né? E o filho quer se aposentar também, né? Receber o BPC pode? Já pode. Mesmo uma aposentadoria no valor de até um salário mínimo não impede que outra pessoa receba o BPC. Ou então, né? Porque muitos já estão recebendo o benefício. Digamos que você, meu amigo, está recebendo o BPC já tem uns 10 anos, mas chegou o tempo do seu pai se aposentar, né? Um dia chega esse dia, né? E aí, César, vou perder o meu benefício por causa disso? Provavelmente não, porque é até de um salário mínimo. Segundo essa portaria, isso é permitido. Entendido? Um abraço e até o nosso próximo vídeo.